5.3 Os tronos de Deus. Sabemos que Deus gerou em si várias classes de divindades, e sabemos também que umas complementam as outras na sua sustentação da criação divina, na manutenção dos princípios que regem e na realização das vontades maiores manifestadas pelo nosso divino Criador. Os tronos são a classe de divindades que estão mais próximas de nós, porque são os responsáveis pela vida e evolução dos seres, assim como são as divindades geradoras dos fatores de Deus. Os fatores de Deus estão na própria gênese divina, e os encontramos como a natureza individual de alguma substância ou de um ser. Portanto, os tronos estão na origem de tudo, estão na ancestralidade dos seres e estão no próprio ser, porque sua natureza íntima é análoga à do trono que gera o fator, em cuja onda divina foi gerado. Um trono é, em si, uma qualidade divina e manifesta por meio de seu magnetismo, sua vibração, sua irradiação energética, seu grau hierárquico, seu mental, sua natureza e seus sentidos. Cada trono é um mistério em si mesmo, porque foi gerado em Deus, numa de suas qualidades, e tornou-se um gerador natural dela a partir de si. Deus é a qualidade em si, e seus tronos são geradores naturais de suas qualidades divinas. Por isso eles são denominados divindades naturais e regentes da natureza. A natureza é a qualidade de uma coisa. Assim sendo, a natureza da terra é sólida, e sua qualidade é a firmeza. Mas a terra também é seca, logo a qualidade da terra seca é firme. E se acrescentarmos água à terra, aí teremos a substância mista, pois a água é úmida e líquida. Como são dois elementos, então surge uma substância mista, que não é água nem terra, mas sim uma terra úmida ou água terrosa. Com os tronos acontece o mesmo, pois uns são de um só elemento, ou tronos puros, e outros tronos são mistos, ou de vários elementos. E isso faz com que sua hierarquia se multipliquem, alcançando todos os níveis da criação, não deixando nada de fora das suas regências naturais. Assim sendo, temos tronos nos vários níveis da criação: tronos fatoriais, tronos essenciais, tronos elementais, tronos encantados, tronos naturais, tronos estrelados, tronos celestiais, tronos planetários, tronos solares, tronos galácticos, tronos universais. Os tronos fatoriais são puros, e cada um gera em si uma das qualidades de Deus. Eles estão na origem da Gênese, no início das ondas vivas, que são sustentação às irradiações divinas e às correntes eletromagnéticas que dão origem e sustentação às faixas vibratórias onde vivem os seres em evolução. No início são ondas fatoriais, que vão absorvendo essências, a seguir saturadas de essências. Dão origem a correntes elementais, essas dão origem a correntes energéticas, que dão origem às irradiações naturais. No início de cada uma dessas etapas estão os tronos de Deus, dando origem a elas e sustentando o fluir natural de cada uma delas num nível vibratório específico, pois em cada nível acontece um estágio da evolução. Os seres que vivem totalmente inconscientes, no nível dos tronos fatoriais, são centelhas vivas. Os seres que vivem ainda inconscientes no nível dos tronos essenciais são seres originais. Os seres que vivem nos tronos elementais são intuitivos. Os seres que vivem nos tronos duais são instintivos. Os seres que vivem nos nível dos tronos encantados são sensitivos ou semiconscientes. Os seres que vivem no nível dos tronos naturais são conscientes. Os seres que vivem nos níveis de tronos estrelados são hiperconscientes. Os seres que vivem no nível de tronos celestiais são mentais.
Os seres que vivem no nível dos tronos solares são seres celestiais, mentais irradiadores de energias fatoradas, as quais geram em seus mentais e irradiam por vibração pura. Paramos por aqui, pois já, para entender que a classe dos tronos de Deus começa nos tronos fatoriais e vai se desdobrando e se multiplicando nos níveis da criação, onde cada nível se mostra dotado de recursos, porque se presta a sustentar um estágio de evolução já superior ao seu anterior. Mas o início desta classe de divindades está no nível de tronos fatoriais, pois anterior a ele só Deus. Com isso entendido, saibam que para nós os tronos são divindades mais importantes, fundamentais mesmo, pois nunca deixaremos de estar sob a irradiação de um deles, que é nosso regente e do meio em que estagiamos e evoluímos. Nós, hoje seres humanos, fomos gerados por Deus em uma de suas ondas vivas, onde fomos imantados como um dos seus fatores divinos, o qual nos deu uma qualidade ou um dom natural e nos magnetizou como um sentimento divino, que formará nossa natureza íntima, direcionadora de nossa evolução. Essa natureza íntima é a individualização da natureza divina, de um trono essencial. Por isso, a natureza de um ser é a sua essência e vice-versa. Se hoje somos seres humanos e porque nossa origem fomos gerados numa onda viva, cujo fator do trono que a rege é ígneo, ou eólico, ou telúrico, etc., mas o trono essencial que nos passou a dar a qualidade e a natureza é humano. Saibam que a qualidade e a natureza humana é cétupla. Ou somos como somos porque o sopro essencial que nos qualificou foi o sopro humano, que é uma amálgama essencial formada por 7 essências. Esse sopro ou fluxo essencial é diferente dos outros, e os seres qualificados por ele trazem desde seu estágio essencial essa natureza e qualidade humana, que aflorará no estágio encantado da evolução e se consolidará no nosso estágio humano da evolução. Então, a partir desse estágio, somos afastados da evolução natural e somos conduzidos à dimensão humana da vida, que é dupla, pois tem uma parte, um lado etérico espiritual, e outra parte, o lado material ou denso. Um ser que recebeu esse sopro cétuplo não consegue seguir adiante na sua evolução natural, pois sua natureza humana tornará a dimensão humana da vida tão atrativa e tão desejada que o magnetismo dela se começará a desviá-lo na dimensão natural, onde vive, e atraí-lo para a dimensão humana, onde será adormecido e iniciará seu ciclo encarnacionista e seu estágio humano da evolução, ao qual só concluirá com o mundo, já atraí-lo mais, e o único desejo que estamos vibrando será o retornar à morada do Pai. Na Bíblia, isto está bem descrito na história do filho pródigo, Leona. Não como uma história comum, mas sim como uma viagem metafísica e evolutiva de um ser humano durante seu estágio evolutivo. E temos certeza de que entenderão que o estágio humano é fundamental a nós, pois nos concede o livre-arbítrio, mas nos cobra uma conscientização excepcional. Bem, saibam que os tronos de Deus regem a natureza em seu sentido mais amplo, onde é o meio que vivem os seres, e também regem a natureza individual e íntima de todo ser, atuando por meio de 7 sentidos da vida, direcionando ora para um deles, ora para outro, sempre visando a livrá-lo da atratividade do mundo material ou do materialismo.
A vida materialista é tão atrativa que os tronos não atuarem como intensidade sobre o ser humano, este paralisa sua evolução e retrocede ao estágio dual da evolução, no qual os instintos predominavam e norteavam sua vida instintiva, muito parecida com a dos animais que vivem em seus nichos ecológicos. Todas as religiões naturais ou regidas por divindades associadas à natureza são sustentadas pelos tronos naturais. Já as religiões abstratas ou mentalistas são regidas por tronos humanos, pois esses dispensam os recursos naturais e recorrem aos recursos mentais. Saiba que os recursos naturais são uma forma de amadurecer o ser e de conscientizá-lo sem dissociar da natureza e do meio em que vive e evolui, mostrando-lhe sempre que ele é parte de um todo e que este todo o que tem mais uma de suas partes. Já as religiões abstratas ou mentalistas procuram acelerar a evolução e pulam várias etapas da evolução natural. Com isso, o ser dissociado da natureza que o cerca e o sustenta e passa a entendê-la como algo que existe, só proporcionando-lhe os meios de subsistência, no qual se desvencilhará assim que desencarnar. São duas vertentes evolutivas dentro de um estágio, e ambas atendem à humanidade como um todo. Enquanto a vertente natural amadurece, o ser lentamente vai se religando às hierarquias naturais. A vertente mentalista o religa a Deus e pula várias etapas da evolução, muitas vezes tornando um fanático religioso. Saibam que as religiões mentalistas são um recurso da lei maior para amparar seres já paralisados na evolução natural e estavam retornando ao instintivismo. Este instintivismo o faz buscar os resultados imediatos, pois não aceita com resignação a espera de dias melhores. Logo, é um ser emocionalmente frágil e fácil indução do dogmatismo, fanatismo ou messianismo, que solucionará todos os problemas do mundo por intermédio da inflamada oratória religiosa de seus líderes maiores que os manipulam em nome de Deus. A abertura do mistério dos tronos de Deus ao plano material visa recolocar as verdades religiosas nos seus devidos lugares, dar às práticas religiosas espirituais o seu devido valor e trazer para o plano material uma verdadeira ciência divina. Meditem a respeito do que temos transmitido e perceberão que uma crença fundamentada em valores verdadeiros trará ao seu íntimo uma grande paz e confiança em Deus, o Senhor do mistério. Tronos.